Pessoal, a gente estava vendo, né? Eu já tinha passado esse slide aqui para vocês na parte da manhã, mas eu quero retomar, eu falei para vocês, né? Então, de retomar esse slide, porque aqui está Santiago do Chile, né? A cordilheira lá no fundo, e aqui está o hospital da Universidade Católica, que foi o hospital psiquiátrico, né? Ele tinha, não é, na realidade, ele não era um hospital psiquiátrico, ele tinha uma ala psiquiátrica, né? Então, onde o Rolando trabalhou, né, nos anos 60, né, como psicólogo na ala psiquiátrica, tá? Mas eu vou contextualizar um pouquinho para vocês como que ele foi parar aí, né, nesse trabalho, né, porque eu acho bem importante a gente entender. Então, o Rolando, ele é, assim, a primeira formação universitária dele é antropologia, tá? Então, e ele estava dando um, uma cátedra, né, uma disciplina dentro da Universidade de Antropologia, que era a antropologia da dança, porque ele estudava antropologia da dança. E então, e dentro do hospital psiquiátrico, a gente tem que, voltando para os anos 60, né? A gente tem todo um movimento de contracultura dos anos 60, e esse movimento, ele também se aplicava muito à área psiquiátrica, né? A área da psicologia, da psiquiatria. Então, tinha uma busca muito forte nos anos 60, né? Tinha os movimentos antimanicômio, né? Que buscavam uh, uh, sair dessa conotação do hospital psiquiátrico enquanto uma prisão, um depósito de pessoas que não se ajustavam. Então, existia muito questionamento nesse sentido. E como esse hospital era um hospital da universidade, né, o pessoal que trabalhava lá na área psiquiátrica estava em um forte estudo de tratamentos, digamos, entre aspas, alternativos, né, tratamentos que pudessem ajudar a recuperação das pessoas que estavam ali internadas, que eram, na sua maioria, psicóticos, né? Na maioria com diagnóstico de esquizofrenia. Então, o chefe desse grupo que fazia pesquisas de novas metodologias, ele era um rogeriano, né? Seguia a teoria de Rogers, que é uma teoria humanista, e ele buscava, então, o Rogers trabalhou muito metodologia de grupo, era um americano que trabalhava muito as questões de metodologia de grupo, né? Um dos pais dos trabalhos mais vivenciais em grupo é Rogers, né? Então, ele começou a fazer estudo de várias metodologias que poderiam ajudar, né, os internados, né, a fazerem novas práticas e procurava ver os resultados dessas novas práticas. Então, e ele considerava que a arte era um dos elementos muito importantes. Mas a arte tem várias formas de manifestação, são muitas as musas, né? Então, a arte tinha, né, várias formas de manifestação, e, esse diretor, né, dessa pesquisa, ele queria ver como a forma de arte podia ser aplicada dentro do hospital psiquiátrico, que resultados iam ter. Então, tinha pessoas que trabalhavam mais com a questão das artes plásticas, né, a pintura, o desenho, a escultura também, o trabalho com argila, com o modelar, né? Tinha pessoas que trabalhavam no teatro, tinha um grupo que trabalhava com teatro, né? E o, esse cara, né, que era Francisco, se não me engano o nome dele, ele se lembrou do Rolando, né, e achou interessante pelo Rolando também ser psicólogo,
pensou que poderia desenvolver um trabalho sobre a dança, porque já que a cadeira dele era antropologia da dança, ele disse: "Ah, quem sabe esse cara pode trazer algo inovador aqui para gente", né. Daí ele chama o Rolando, e daí ele dá ao Rolando um grupo restrito de pacientes, né, com os quais ele ia fazer as experiências de dança, e esse grupo, ele não fazia as outras práticas, tá. Então o grupo que fazia teatro não fazia outras coisas, por quê? Porque eles queriam, diferenciar o que que exatamente cada, metodologia, cada arte, né, estava provocando. Se eles fizessem tudo, ficava muito difícil de saber, tá. E daí, então, esse grupo que o Rolando trabalhou, né, era um grupo, ser umas 10 pessoas, né, 10 pessoas internadas no hospital, e ele, pensou assim: "Bom", o raciocínio primeiro dele foi assim: essas pessoas, né, os psicóticos, eles tomam muita medicação, e daí quando eles ficam agitados, tomam mais medicação ainda, né. Então medicações muito pesadas para controlar os delírios, as alucinações e também as crises, né. Tem tem crises pesadas, medicações muito pesadas para controlar crises. Então, eu acho que o tipo de dança que eu tenho que fazer são danças relaxantes, são danças lentas, danças nada de ativar muito eles, porque senão eles vão ter mais crises. Foi o que o Rolando pensou, né. E daí ele fez lá 1 hora de sessão lá com eles, com músicas super tranquilas, e movimentos super lentos, e meditações e relaxamentos. Aí foi embora, né, acabou, foi embora. De noite, a ala do Ro que o Rolando tinha trabalhado, aqueles pacientes, se agitaram de um jeito incontrolável, incontrolável. Eles faziam de tudo, né, assim, super agitados. Deu maior trabalhão para as pessoas que estavam, né, cuidando desses pacientes. E daí chegando lá num outro momento, né, o responsável pela pesquisa, por todas essas pesquisas, disse para o Rolando: "Olha, dança não dá, já ficou comprovado que paciente psiquiátrico não pode dançar, porque é impossível, o resultado que teve foi catastrófico, foi horrível, aumentou o os surtos, eles estavam delirando muito mais, com muito mais alucinações, então fez o efeito oposto ao qual a gente esperava". E daí o Roland, que tinha uma postura muito observadora e científica, né, ele pensa assim: "Não, mas espera um pouquinho, não foi o efeito desejado, mas a biodança, nem era biodança naquela época, né, a dança tem um efeito, porque piorou. Então, se não fizesse, não coçasse, não fizesse nada, não tinha piorado. Piorou porque tem um efeito muito potente, né". E daí ele fez esse argumento lá com o chefe dele, e pediu mais uma oportunidade. Ele disse assim: "Me dá outra oportunidade que eu vou fazer uma outra estratégia que eu acho que vai dar certo". Daí ele se reuniu novamente com o grupo e pegou um monte de música super rítmica, batucada, e fez eles dançarem pares no ritmo da música, pegou o jazz, esse jazz, Dixieland, né, que são músicas com muito sopro, muito marcados, né, o ritmo super marcado. Dançaram, dançaram, dançaram até eles ficarem super cansados. Resultado, de noite todo mundo dormiu super bem, e pelo fato assim, ter reduzido a ansiedade deles, então daí, né, foi aprovado que o Rolando continuasse, e ele continuou nessa linha, sempre com esse tipo de exercício, né, de muita interação, muito criativo, com muito ritmo, com muita alegria, movimentos muito vitais, evitando o relaxamento, né. E o que
aconteceu, né? E eu posso dizer assim, eu já trabalhei em um hospital psiquiátrico, né? E vi isso acontecer, que é uma coisa muito linda, né? Trabalhei com biodança em hospital psiquiátrico, e chegou a um ponto que os pacientes esperavam, né? Então, se arrumavam para o dia que ia ter a dança. E é muito interessante quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico né, com psicóticos, o dia que ia ter biodança é o dia que tinha. Todo mundo queria se vestir bem, tomar banho, se maquiar, né? As moças queriam se maquiar, se pentear, ficar bem bonitas, ficavam sentadinhas na cama, esperando para a hora da biodança, com muita ansiedade, né? Então, quando eu vi isso acontecer com o meu grupo, né? Eu digo, nossa, deve ter sido lindo isso quando aconteceu com o Rolando, né? Porque realmente o que acontece ao longo do tempo, que aconteceu com o Rolando, e quando a gente está trabalhando com pessoas com essa sintomatologia, né, e com esse diagnóstico, é que as pessoas vão realmente melhorando. Elas se tornam mais relacionáveis, se relacionam mais, interagem mais, né? Então, é muito legal, muito interessante, tem um resultado muito potente. E então, né, ele continuou nessa pesquisa por muito tempo, né? Então, aqui começa a se construir o modelo teórico de biodança, que foi construído muito em cima, né, da prática, das observações práticas dele. Então, o que que ele viu, né? Que tinham dois polos, tá? Um que ele vai chamar inicialmente de identidade, depois muda essa nomenclatura muitas vezes. Aqui eu estou usando a, as palavras que ele utilizou no início, tá? Então, ele diz assim, né? Existe uma balança, né? Que vai ser uma balança de consciência, uma balança de disposição para a vida, uma balança que é fisiológica também, tem todo um funcionamento fisiológico, que é o que ele chama de identidade, né? Que é quando a pessoa se sente, digamos, consciente de si mesmo no mundo, né? Depois essa polaridade também vai se chamar consciência aumentada de si, tá? Então, aumenta a consciência dessa pessoa, e a polaridade que se chama regressão, onde a consciência de indivíduo, de identidade individual se dissolve para entrar numa uma dissolução dessa identidade e uma regressão, né? Que dentro da proposta que a gente vai ver depois, né, mais tarde, ele vai trabalhar com outros tipos de grupo, onde é possível entrar nessa regressão, com os psicóticos ele não podia, né? Então, aqui existe uma dissolução dessa identidade individual, né, para entrar numa identidade coletiva, no grupo, tá? Então, quando a gente fala assim de integração do grupo, quando a gente trabalha a integração do grupo muito profundamente, a gente está trabalhando a regressão, né? Por que regressão? Por que a palavra regressão, né? Então, ele coloca que regressão não tem a ver com uma regressão de faixa etária. Isso é super importante, tá? Em biodança, a gente não trabalha com uma volta ao passado, né? Um transe regressivo no sentido de eu vou me lembrar de um fato que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. Não fazemos isso, né? Não faz parte da nossa metodologia. Mas a gente regride no sentido de um funcionamento mais uterino, mais afetivo, mais de se sentir parte de uma totalidade, e mais em contato com uma vivência primordial nossa, né, que é a vivência uterina, né, com a vivência de fazer parte da totalidade. Então, o Rolando diz que todos os dias a gente faz essa pulsação, né? E quando a gente acorda, a gente vai aqui para a polaridade de identidade, né? E que vai nos trazer consciência de nós mesmos, a gente vai para o mundo, vai buscar as nossas coisas, e depois a gente vai, opa,
que eu passei sem querer aqui. E depois a gente vai lá para outra polaridade, né? A gente vai ficando cansadinho, a gente necessita relaxar, a gente necessita sonhar, a gente necessita dormir. E daí, então, a gente volta todos os dias para cá, né? Então, que na realidade, o ser humano tem uma balança que é a qual ele vai se regular nessa balança durante toda a sua existência. A gente vai fazer essa pulsação o tempo todo, né? E daí a gente tem aqui essa linha de passagem de um estado para outro, né? Então, o Rolando observa que quando a gente passa de um estado de identidade para um estado regressivo, altera a forma de a gente perceber a gente mesma e a situação que a gente está vivendo no momento, né? E isso tem muito a ver com a nossa consciência, a nossa percepção e o nosso limite corporal, né? Então, quando a gente passa de identidade para regressão, é muito comum que a gente baixe o limite corporal, ou seja, que a gente não sinta tão fortemente os limites da nossa pele, os limites da nossa musculatura, né? E que a gente sinta, de certa forma, uma fusão, né? Se existem outras pessoas na situação, uma fusão com o outro. Por exemplo, quando a gente dorme com outra pessoa, né? Quando a gente transa, faz amor, né? E tem um orgasmo, a sensação de fusão com o outro, né? Um abraço, um abraço profundo, que a gente chega a sentir o coração do outro, né? Isso tudo é um estado ampliado de consciência que acontece nessa passagem aqui, né? Mas também existe a passagem, né, desse estado mais regressivo para o estado de identidade, né. Então, quando eu consigo sair desse estado regressivo para um estado de identidade, eu também vou ter uma modificação na minha consciência, onde eu me sinto mais integralmente, sinto mais quem eu sou, né, diante do mundo. Quanto mais eu consigo fazer essa pulsação, tá, para Rolando acontece assim, quanto mais eu consigo fazer essa pulsação de forma saudável, né, mais eu vou ter uma vida saudável, tá? E mais eu vou ter mais consciência de mim mesmo, ter menos necessidade de controle e mais capacidade de entrega, de acolhimento, de viver coisas e desfrutar das coisas da vida, tá? Que acontece, né, no caso, o Rolando começou a trabalhar com psicóticos, ele se deu conta disso aqui, mas o que que ele tinha que fazer, né? Ele sempre tinha que estar trabalhando mais a consciência aumentada de si, ele sempre tinha que estar reforçando a identidade daquelas pessoas. Porque uma característica do psicótico é um funcionamento regressivo, é tempo todo regressivo. É como se ele tivesse aprisionado nessa polaridade aqui, né? E por estar aprisionado nessa polaridade aqui, ele tem pouco acesso à identidade, à noção de si, e ao limite, próprio limite corporal. Muitas vezes o psicótico não tem claro o limite corporal, tá? Não tem claro os limites da sua pele, né? Então, o que que acontece? Tanto que ele pode confundir, não saber muito bem o que que é uma voz interna e o que que é uma voz externa, o que que é uma coisa que ele está imaginando, uma imagem que ele está imaginando de uma imagem que está ali no mundo, chamado de real, né? Então, hã, e é uma situação, né, de muito sofrimento, não é uma situação simples, tá? O pessoal diz assim: o fulano é muito louco. Não, espera um pouquinho, a loucura é um estado de sofrimento muito forte. Por quê? Porque a pessoa não tem acesso à identidade, ela não tem acesso a quem ela é, né? Ela está sempre num estado de fusão, né, sem saber o que que existe, o que que não existe, o que que é e às vezes tem uma coisa dessas vozes ou dessas imagens, as alucinações, de provocarem muita ansiedade e provocarem um comportamento até perigoso, violento, etc., contra a pessoa e contra os outros, né? Então, era muito importante para o Rolando, né, trazer essas pessoas para cá, tá?
E quando a gente eventualmente, se algum de vocês trabalhar em hospitais psiquiátricos ou com pacientes psiquiátricos, o que a gente tem que fazer sempre é puxar ele para cá, para essa polaridade, tá? Então, com esse tipo de público, a gente não trabalha exercícios regressivos, só exercícios de reforço de identidade. Então, são aulas super alegres, com muita dança, com muita interação, com muita vibração, com muita brincadeira, mas a gente não relaxa, tá? Depois de muito tempo trabalhando, a gente pode botar algumas pitadinhas de regressão, como uma roda de embalo, alguns abraços, etc. Mas não pode passar muito disso, porque senão dissolve de novo essa fina, por psicótico é uma fina capinha de identidade que vai se formando fazendo biodança, né? Mas os resultados são maravilhosos. Mas então, o que que acontece, né? Lá no Chile, enquanto ele fazia essas experiências, né, aconteceu então, começou a vir um monte de estudantes fazer, né, essas vivências, começou a ficar famoso o negócio, porque era muito legal de fazer, né? Então, o pessoal do hospital vinha participar, né? Começou a ser utilizado não só nesse grupo de estudo, mas ser utilizado em outros. O pessoal tem um microfone aberto, por favor. Verifiquem. Verifiquem seus microfones, por favor. Então, ele tinha muita gente querendo fazer, né? E daí eu ouvi um segundo convite de Rolando, né, dentro do próprio hospital, para um outro tipo de sintomatologia. Então, como estava dando muito resultado com os psicóticos, então se tinha um grupo de pesquisa sobre o estresse, né? E daí convidaram ele para participar nesse grupo de pesquisa, vendo se essa metodologia que ele tinha criado, naquela época ele já começou a chamar de psicodança, começou com esse nome, né, se dava certo, né? E daí, então, ele tinha pacientes com um grupo de pacientes lá do hospital que não estava internado, né, era um grupo que vinha fazer a prática dentro do tratamento geral, que tinham várias sintomatologias, mas em comum eles tinham a questão do estresse. Então, pessoas que tinham um nível de ansiedade super grande, que estava comprometendo o sistema digestivo, o cardíaco, etc. Daí, então, ele começou a fazer, mas daí ele disse assim: aqui é o contrário, né? Porque o que que acontece? Essas pessoas, né, que têm um alto grau de de estresse, o que que existe com elas? Existe uma tentativa o tempo todo de corresponder a um mundo externo, né. Então, são pessoas que passam situações de cobrança externa, na realidade é uma cobrança interna, né, de correspondência com aquilo que se imagina que seja externo, né, e que às vezes são coisas bastante impositivas realmente, né. Então, um pouquinho, não sei o que se era exatamente como acontecia na época, mas, um pouco o que acontece hoje, né, essa coisa de ter que cumprir metas que a gente tem hoje, são geradores de estresse impressionantes, né, porque não sei se era assim, isso que gerava estresse na época, né, nos anos 60. Mas hoje em dia a gente poderia fazer uma relação com isso, né. Então, a pessoa entra numa coisa de ter que cumprir coisas externas, coisas internas e jamais relaxa, né, jamais consegue e começa a afetar sua saúde orgânica com isso, né. Esse é o fenômeno do estresse negativo, do estresse quando ele tem consequências nefastas, né, quando ele começa a implicar na nossa saúde, ser demais, né, a síndrome do estresse que a gente chama. Então, ele começou a trabalhar daí ao contrário. O que que ele diz? Essas pessoas, elas estão, nessa polaridade, numa alta exigência de performance muito grande. Eu tenho que puxar elas para cá, né, para essa parte regressiva, para elas conseguirem relaxar, conseguirem ter contato com elas mesmas, se perceberem melhor, perceberem suas necessidades, né. E daí ele fez essa proposta, né, e
também ali não teve nenhum, como ele já tinha o domínio disso, né, de como hipótese, então ele já já achou que era isso aí mesmo e já propôs, tá, já propôs e deu super certo, deu super certo. E daí o que aconteceu, né, aos poucos, começaram a convidar ele para fazer essa metodologia que ele tinha descoberto em teatros, em sindicatos. A gente tem o Chile aqui antes do golpe militar, né, como uma sociedade que está se abrindo, que está com um monte de movimentos, né, super de vanguarda, né, com a cultura a milhão, assim. Então, ele é convidado para fazer aulas de biodança, né, da psicodança, para grupos imensos, né. E daí o que que ele começa a utilizar? Nesses grupos que não tinham uma característica específica, né, ele começa a fazer, né, no início da aula, ele dá uma reforçada aqui, depois vai indo aqui para regressão, para exercícios mais regressivos, e lá no final da aula ele volta para isso aqui, tá. Então ele começa isso aqui é a base da curva da aula de biodança, tá. E é a base do modelo teórico de biodança, é o início dele. Então, pessoal, daí a gente vai, né, passou o tempo, ele trabalhando com biodança, etc, né, trabalhando no Chile com esses grupos imensos de pessoas, e daí então começa, né, nesse período, ao mesmo tempo que ele está trabalhando, começa um estudo, né, bem profundo sobre as questões da genética, né? E dos potenciais genéticos. O que, que é o potencial genético e as suas manifestações, né? E um monte de teorias também sobre o caos, sobre a origem da vida, várias hipóteses a respeito da evolução, que já são o segundo passo dentro da teoria darwiniana, e tudo isso vai tocando muito, rolando, né? E ele vai fazendo um diálogo teórico com isso, né? E vai vendo que esse sistema, né, de, que é homeostático, né, que é de balanço entre duas polaridades, ele é um sistema biológico, na realidade. E por ser biológico, ele está embasado em algo profundamente evolutivo, tá? Então, hã, na realidade, tá, para rolando, essa balança, ela não se dá, digamos, só indo e voltando, mas ela é uma espécie de um helicoide, tá. A gente é como se a gente estivesse agora olhando de cima algo, tá. Quando a gente estava olhando de lado, a gente via uma balança, um ir e voltar, hã. Agora a gente vai ver um helicoide, tá. E daí, então, ele diz que a partir de um ponto de origem, que é o nosso nascimento, né, ou a nossa concepção, melhor ainda, a nossa concepção, a gente começa a pulsar, né? E essa pulsação, ela se dá de um centro, que é um centro, aqui, esse centro tem a ver com aquela sementinha que eu falei, tá? Aquela sementinha que eu falei lá no início, né? Que é o momento em que junta esperma e óvulo, que forma um novo código genético, um novo ser que é único, né? Uma identidade que é biológica, e essa identidade busca expressão durante toda a sua existência nessa pulsação. Tá? Então, ele começa a ter esse entendimento. Então, o que a gente tem aqui na base é a sementinha, ou seja, o potencial genético. Tá? Então, no momento em que surge um novo ser, e esse ser começa a se desenvolver, começa essa pulsação. Começa essa pulsação que está relacionada a também o ambiente. Então, interessante do potencial genético
E eu acho muito lindo isso, né? Porque o potencial genético é a base da expressão da nossa identidade, ou seja, quem somos nós. Durante toda a existência, a gente vai expressar o nosso potencial genético, né? Então, a grande caminhada de cada indivíduo nesse planeta é a expressão do seu potencial genético. Só que esse potencial, ele não se expressa plenamente nunca, tá? A gente vai morrer e não vai ter expressado todas as nossas possibilidades, tá? Ele não vai se expressar todo. Ele se expressa em parte, né? E se expressa conforme a sua interação com o mundo, com o meio, né? Conforme os ecofatores que vão possibilitar ou não a expressão. Existem potenciais que não se expressam imediatamente no nascimento, mas vão se expressando ao longo de toda a vida. Existem potenciais que são, que Rolando chamava de potenciais tardios, que são potenciais que só se manifestam no final da vida, né? Já no que a gente chama de terceira idade, né? No terço final da vida, né? Ou no quarto final da vida, porque agora a gente tem cada vez mais idades, né? Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente está expressando potenciais novos, tá? Tem essa possibilidade de expressar novos potenciais. Porque a visão do potencial genético, né, da nossa cadeia de DNAs, a gente pensa assim, a gente tem isso, isso, isso aqui de possibilidades. Não. O potencial genético, ele se dá por combinação, né? Então, quanto mais estímulos a gente tem, mais capacidade a gente desenvolve, né? Quanto mais interação a gente tem com a gente mesmo e com o meio, maior a nossa capacidade. Então, não tem um fim isso, só finaliza quando nós falecemos, tá? Então, ao menos nessa identidade, nessa vida. Só que, então, o Rolando daí começa uma viagem que é muito interessante, tá? E daí aqui a gente começa a ver a passagem que ele faz da nomenclatura psicodança para a nomenclatura biodança, tá? Porque ele começa a ver que a base desse sistema que ele está criando não é uma base somente psicológica, que o psique aqui é uma parte de uma totalidade mais ampla, né? E que a base mesmo é biológica, né? E daí, então, ele começa a entrar no que significa vida, tá? Começa toda uma reflexão de onde é que começam as coisas, tá? E daí ele vai fazer uma volta, né? Uma volta para uma cosmogonia moderna, né? Porque na realidade a gente sempre explicou a origem de todas as coisas, só que a ciência também faz a sua cosmogonia, né? Ou seja, faz a sua explicação de origem, que atualmente, né? Existem discussões a respeito, mas que atualmente é a mais aceita, né? Isso não significa que é uma verdade absoluta, mas existem muitas discussões a esse respeito. Então, que é a teoria do Big Bang, né? Então, que é essa teoria de que o universo começa através de inicia, né? A nossa dimensão em espaço-tempo inicia a partir de uma coisa inicial, né? Um fato inicial, que é a contração da matéria ao máximo num espaço tão diminuto, tão diminuto, tão diminuto, que em certo momento causa uma explosão, né? E essa explosão faz essa matéria começar a se expandir no espaço. E aí surge, né, um fenômeno, né, que é o fenômeno do surgimento do universo, como a gente conhece. Daí tem mil teorias, né, de que o que veio antes desse Big Bang, né, onde é que surgiu essa matéria, e daí toda a teoria do multiverso, a teoria das cordas e a teoria e muitas teorias, tá? Que algumas eu conheço um pouco, algumas eu não conheço muito para poder falar para vocês, mas não é o nosso objetivo, tá? Então, ele quer, através da teoria, essa cosmogonia, né? Ele vai buscar a origem
de um único ser que somos nós, tá? Por que que ele faz toda essa viagem? Porque o Rolando vai ver cada ser humano, e é muito bonita essa visão, né? Ele vê cada ser humano como único, tá? Então, o que que ele diz assim? A combinação genética e vivencial, porque não basta, por exemplo, a gente pode ter os gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo código genético, né? O potencial genético é igual, mas eles, mesmo que eles sejam criados na mesma família e tudo, eles passam por experiências distintas. E isso vai criar seres distintos. Tá? Então, essa combinação da relação potencial genético ambiente é única. Tá? Primeiro, porque as combinações genéticas elas não se repetem, elas são únicas, tá? Como o nosso dedão, né? É único. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, mesmo que a gente não fosse único nesse sentido, o tempo histórico, o lugar que a gente ocupa e a cultura onde a gente vive sempre são diferentes, e isso tem uma incidência sobre o potencial genético que vai formar seres diferentes, né? Então, o que que ele fala? Né? Que existir, tá? Existir é um fenômeno raro, é mais fácil não existir. Né? Existe uma baixa probabilidade de existência. E que a gente tem que valorizar muito a nossa existência, porque ele diz, o Rolando dizia assim, é mais fácil você ganhar na loteria todos os dias do que existir. Né? Por quê? Imaginem assim, quantos ovos tem uma mulher, né, para amadurecer durante a sua existência? São muitos, centenas. Um homem, a cada vez que tem uma ejaculação, são milhares de espermas. E um deles fecundou um determinado óvulo, que foi aquele que amadureceu aquele mês. Né? Se fosse outro óvulo ou outro esperma, não era vocês. Se essa relação que gerou vocês acontecesse uma hora antes ou uma hora depois, não era vocês. E naquele dia os pais de vocês não fizessem amor, não era vocês que teriam nascido, vocês não existiriam. Né? Mas isso não é só, não aconteceu só na geração de vocês, aconteceu com todos os ancestrais de vocês, desde o início dos tempos. Então, existe uma série de coincidências que levam vocês a existir e uma baixa probabilidade de existir. Né? É mais fácil não existir do que existir. E, além de tudo, pessoal, dentro dessa baixa probabilidade de existir, nunca existiu ninguém igual a vocês, nem nunca mais vai existir alguém igual a vocês. Mesmo que façam um clone de vocês, não vai ser vocês, porque vai ter outra experiência de vida. Né? Então, o Rolando diz, é fantástico isso, né? E ele vai começar a estudar, né, essas condições iniciais que geram esse ser, né, que somos nós. E daí ele vai fazer uma viagem aqui, né, que é uma viagem que vai, né, iniciar, né, nessas condições iniciais que formam o Big Bang, que formam o resfriamento e a colisão de partículas, o que a gente chama de entropia, né? Essa expansão do universo, a formação dos planetas, a formação do nosso planeta, né? Dentro desse caos de matéria inicial, que vão se formando planetas, vai se formando aquilo que a gente chama de universo, com seus com as suas galáxias, e dentro dessas galáxias os planetas, e dentro dos planetas os sistemas que estão ao redor das estrelas, né? E daí, nesse planeta azul aqui que a gente está, né, que a gente tem nota que está sobre essa bolinha
azul no canto de uma galáxia que está no canto de um universo, né? A gente se sente tão central, né? A gente passou tantos milênios achando que o Sol girava em torno da Terra, ou seja, que o Sol girava em torno de nós mesmos, né? Que é até difícil acreditar que estamos sobre um planeta, né? E que ele não é nem o maior, nem o mais posicionado centralmente. Felizmente, a gente não está no centro da galáxia, senão seria impossível existir, né? Mas o fato é que, por uma série de fatores, esse planeta que a gente habita é um planeta que pode, né, gerar esse fenômeno raro, né? A gente não sabe se existe em outros lugares, mas até agora não se comprovou a existência em outros lugares, possivelmente exista, né, em outros lugares, mas não sabemos, não conhecemos, nunca tivemos contato direto, né? Ao menos que se saiba. Então, esse planeta que é capaz de gerar esse fenômeno chamado vida, né? E que em si é um planeta vivo. A gente pode entender a Terra, porque a Terra é um sistema, que a própria Terra é um sistema vivo, capaz de gerar vida, né? Durante a evolução do nosso trabalho teórico, né, ao longo das maratonas, a gente vai entender, a gente vai ter uma maratona que são os aspectos biológicos, a gente vai entender mais detalhadamente essa evolução da vida e o surgimento da vida no planeta, tá? Mas o que de fato acontece é que estamos aqui, né, se somos raros dentro e temos pouca possibilidade de existir e existimos, a gente também está em cima de um planeta raro e que teria pouca possibilidade de existir, e existe, e estamos dentro de um fenômeno raríssimo que se chama vida. Então, desse Big Bang, né, desse resfriamento da crosta terrestre, que teve uma história, o nosso planeta teve uma história também evolutiva muito interessante, com uma série de catástrofes, com uma série de coisas que aconteceram, né? E que geraram esse fenômeno chamado vida, a partir de reações químicas que aconteceram nos oceanos primitivos. Detalhar essas reações químicas agora é uma história super interessante, mas que vai ficar para as próximas maratonas, tá? Então, a gente começa a partir do fenômeno que surge, vida, né? A gente começa com a evolução dessa vida, né? E sempre vai se dar uma evolução por um fenômeno que a gente chama de deriva, né? Então, dentro da visão de Rolando Toro, que está baseada numa visão biológica, evolucionista, né? A vida é um fenômeno altamente criativo e adaptativo. Então, a vida sempre funciona através de derivas evolutivas, tá? Então, a gente tem um, 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 um ponto inicial, né? Uma primeira, um primeiro ser unicelular, né? Uma bactéria, que vai gerando, vai começando a gerar e se diferenciar e entrar em relações de colaboração, em simbiose, e vai gerar várias derivas derivas adaptativas e criativas, né, que vão gerar uma variedade de seres. Então, a gente está numa das pontas dessa árvore evolutiva, tá? Notem que essa árvore evolutiva, a representação dela, ela é uma representação bem biocêntrica, tá? Então, aqui a gente não está colocando a humanidade como o ápice da criação, o, o, o rei de toda a criação, não, tá? E nós somos, inclusive, uma espécie em risco de extinção, tá? Porque o nosso comportamento como espécie coloca em risco a nós e muitos outros, tá bom? Então, aqui o termo qualitativo, a mais evoluída, a gente pode dizer sim que temos um sistema nervoso muito complexo, né? Muito complexo,
e uma capacidade de aprendizado muito superior à maioria das espécies, porque dentro daquele sistema que eu falei inicialmente, entre um sistema nervoso mais complexo, que está aberto ao aprendizado, e um sistema nervoso menos complexo, que já tem um comportamento inato de base, nós somos a espécie que tem menos comportamento inato e mais está aberto a aprendizado. Tá? Então, somos muito abertos a ser modelados como indivíduos, tá? E o que nos modela é o ambiente. Então, isso aqui a gente chama de filogênese, tá? Então, é a origem da vida e as suas derivas, né? A forma como a vida se manifestou, foi se manifestando e gerando seres muito diferentes uns dos outros, né? Mas que todos estão irmanados numa base em comum. E daí a gente tem, né, lá no final dessa árvore evolutiva atual, se a gente pensar na árvore evolutiva e formos no presente, nós somos a ponta dessa árvore evolutiva, de um dos galhos dessa árvore evolutiva. Cada um de nós, na nossa história. Então, cada vez que se forma um novo indivíduo humano, a gente tem uma ponta dessa árvore evolutiva, e se essa pessoa tiver filhos e coisa, ela vai dar continuidade a essa árvore evolutiva a partir dos seus descendentes. Tá? Bom, então, deixa eu trazer aqui. Opa! Então, aqui então, o Rolando coloca, né, o potencial genético como uma base, né? Vocês se lembram aquele desenho que a gente teve aqui? Só um pouquinho. Esse aqui, tá? Então, o potencial genético está nessa base. Agora a gente está olhando de frente, tá? Quando a gente olhou aquela espiral lá de cima, a gente olhou ela de cima, tá? Então, está lá embaixo o potencial genético e em cima do surgimento de uma pessoa que é a ponta desse processo evolutivo, surge, é a pontinha do galho evolutivo, né? Surge um indivíduo. Esse indivíduo tem um potencial genético que é resultado da evolução da vida nesse planeta. Não é pouca coisa o nosso potencial genético, né? Ele é resultado de um processo evolutivo desde o surgimento da vida no planeta. Estamos aqui, surgimos aqui. Somos nós manifestando isso de uma forma única. Né? Então, surge esse indivíduo, ele tem um potencial genético. E daí, ele vai nascer, né? E vai começar a se relacionar com o ambiente. Antes, no início, né? No seu estado de geração, no seu estado fetal, né? Ele já sentia, ele já interagia, mas o ambiente era mais protegido, era o ambiente intrauterino. Tá? A partir do nascimento, então, ele entra num novo ambiente, que é o ambiente de fora do útero. E essa passagem é uma passagem especialmente impactante, tá? Para o ser humano. Por quê? O que eu estava dizendo? O ser humano, né, ele é um sistema muito aberto. Se a gente estivesse falando de uma tartaruga, né, o que acontece? A tartaruga nasce, né, sai do seu ovinho e sai correndo para o mar. Não tem a mãe tartaruga, já está lá no mar, está em outra. Né? Nem se lembra mais que botou o ovo. Tá? Por quê? Porque não interessa. A tartaruguinha ela já sabe a direção do mar, ela já sabe, se ela conseguir chegar, né, se livrar das gaivotas e chegar no mar, ela já sabe o que ela tem que comer. Talvez ela se atrapalhe um pouco no início, mas em cima da experiência, quanto mais ela for eficaz para caçar, para buscar o seu alimento, que eu não sei se ela caça ou não, né? Mas para buscar o seu alimento, mais ela vai saber fazer e maior serão as probabilidades dela sobreviver e chegar na fase adulta e colocar seus ovinhos também.
tá? Então, por quê? Porque o sistema nervoso da tartaruga não é muito complexo, ele não está muito aberto para aprendizado, ele já tem uma base inata muito consistente, e daí ele vai só essa base inata vai se reforçar com a experiência, tá? Já o ser humano, né, ele vai nascer num estado ainda fetal, tá? Isso é uma característica da nossa espécie por uma série de questões evolutivas, né? Então, se a gente fosse esperar que um ser humano ah, ah, amadurecesse completamente, né? Para, para que ele viesse ao mundo, a mulher teria que ser assim uma mulher gigante, né? Porque teria que, que fechar esse processo quando essa mulher tivesse, quando a criança tivesse 2 anos, impossível, né? Então, a maturidade do sistema nervoso para o bebê nascer teria que ser aos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, impossível, a mulher não conseguiria, né? Então, a gente tem um nascimento, né? Um nascimento precoce, um nascimento ainda a criança ainda precisa de útero quando ela nasce. Né? Então, a nossa família, o ambiente que nos recebe, teria que ser um útero, tá? Ou seja, o que significa isso? Teria que nos proteger, nos acolher, nos amar, nos nutrir, porque o estado de vulnerabilidade de um nenê é extremo, é muito grande, muito maior do que qualquer outra espécie. Existem espécies que são muito vulneráveis, sim, claro, mas o ser humano é que vai ter mais vulnerabilidade e tempo mais longo para aprendizado, né? Então, a nossa bagagem está muito condicionada ao meio.